Claro. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu estou aqui no Pontescast Mel, no projeto Vidas Criativas, para falar do Giba, Gilberto Lopes. Giba, obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Tamo junto, tamo junto. Um prazer, Mel, estar aqui. Prazer aí com todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos contar histórias divertidas hoje e trocar grandes experiências. Tamo junto. Ótimo. Gente, o Giba já é um amigo, amigo de amigo de amigo de amigo, enfim, através de pontes e conexões. Eu conheci há pouco tempo, né, Giba? Finalmente consegui entrevistá-lo porque eu sou sua fã. O Giba tem aí 49 anos, ele nasceu em Osasco, ele é sócio e CEO das empresas, né? Uma delas é a 4 Marketing, a PPR Digital. Além disso, ele é membro do Conselho de Administração do Instituto Recomeçar e da ONG Cores do Mará. Também, calma que não parou por aí, ele é apoiador da Associação Fala Mulher e da ONG Gerando Falcões. Giba, super obrigada. A gente estava falando muito sobre isso, né? Esse projeto, o objetivo é falar de vidas criativas, de inovação, de como cada pessoa, né, inova na sua vida. E eu acho que você é um grande exemplo disso, com uma história maravilhosa. E eu quero aqui aproveitar e falar quem é o Giba. Sua história profissional, Giba, você começou com 15 anos como office boy, correto? Trabalhou com Correto. pizzaria, vendeu convênio médico, blá, 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 blá. Fala um pouquinho aqui quem começou e quando começou a sua história e sua Claro, vida criativa, Giba. claro, claro. Vou falar sim, Mel, com todo prazer. Eu tava comentando com você que eu tenho vontade de escrever alguns livros, né? E um deles é sobre pessoas como eu, né? Eu cunhei um termo para falar de pessoas que têm o meu passado que chama invisíveis, né? Quem são os invisíveis, né? Hoje eles são quase 100 milhões aqui no nosso país, né? Os invisíveis é o motoboy, é o ascensorista do elevador, é o cara que lava o carro, é o segurança do shopping, é a menina que passa o rodo quando você está andando, né? É a pessoa que às vezes não serve, que está no caixa. Essas pessoas elas vivem como invisíveis, né? A sociedade não vê. Então eu lembro quando eu era um atendente de uma pizzaria, tinha a geladeira, tinha um vaso e tinha eu. Eram três coisas ali que as pessoas não têm oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E olhe E lá, essas né? Muitas pessoas, e vezes não olhe precisa nem lá, bom dia, nem boa é, tarde. e essas pessoas, à margem, né, da sociedade, elas vão com persistência, com paciência, com fé, com coragem e com criatividade, buscando seus caminhos, né? Buscando seus meios, buscando suas formas de aprender, né? Então, eu não mudei o ser humano que eu era com 15 anos para o ser humano que eu sou hoje, eu sou o mesmo ser humano, eu evoluí, né? Mentalmente, psicologicamente, os meus valores, enfim, mas eu fui tratar de aprender, né? De autoaprender, né? E hoje a gente fala autoconhecimento, mas, pô, 35 anos atrás, essa palavra as pessoas nem utilizavam, né? Então, eu acho que a gente tem aqui no Brasil matéria-prima em termos de pessoa, né? Falando de pessoas incríveis, talentos incríveis, que precisam ali de uma oportunidade, de uma luz, de uma mão, sabe? Para poder brilhar, para poder fazer as coisas. Então, eu me considero isso, né? Hoje eu sou empresário, tenho os meus negócios, sou muito envolvido com o terceiro setor, sou envolvido com o terceiro setor com crianças e com mulheres, são Vai me temas muito ajudar no meu relevantes. projeto? São temas muito relevantes para mim. Durante esse meu processo de evolução e crescimento, eu entendi que, como empresário, eu tinha um papel além do papel primário de uma empresa, que é gerar lucro para os seus controladores. Eu tinha responsabilidades com a sociedade, né? Eu não posso mudar o país, mas eu posso melhorar a minha empresa, eu posso melhorar meu bairro, eu posso melhorar meu condomínio, eu posso melhorar a escola da minha filha, né? E aí isso me levou a me envolver com outras coisas, como voluntário, seja dando tempo e conhecimento, né? Ou seja, investindo recurso financeiro mesmo. Então, esse sou eu, mesmo cara, né? Eu brinco, e aqui entre a gente, né? Não vamos ficar
de mimimi aqui, com dedos para falar, vou falar tudo que eu estou com vontade, me sinto livre para falar com você, mas no passado, né, eu não tinha nada, era esse cara pobre, então a alcunha era aquele pretinho de merda, né? E era aquele cara. E aí hoje o cara cobra para falar, né? Você paga para contratar uma palestra do cara. E é muito Aquele cara interessante que foda. isso, exatamente, né? E nem era aquele pretinho de merda, não era isso, e também não acho que sou um cara, sou um cara muito esforçado, sou um cara muito curioso, sou um cara que trabalha pra caceta para conseguir os resultados, né? E aí isso é um pouquinho aí para desmistificar. Eu gosto muito, Mel, de desmistificar as coisas que criam, né? O cara é um herói, o cara tem 3.000 funcionários, o cara... Não, a gente faz coisas juntos, né, Mel? Seu podcast é incrível porque você tem convidados incríveis, né? Então é tudo a gente faz junto, né? Ninguém faz nada sozinho. Um pouco aí, Fantástico. dei uma misturada aí, mas deu para explicar um pouquinho Não, da minha fantástico. história. Fantástico. Só que eu queria te perguntar, qual é o contexto que você vivia, né? Me fala um pouco sobre a sua família, porque até para entender de onde vem esse perfil empreendedor, se você tinha referências próximas, ou isso Claro, simplesmente é o do Giba, né? Você nasceu assim. claro, claro. Os meus pais são nordestinos, eles são de Juazeiro do Norte, na Bahia. Eles Bahia! Bahia, exatamente. Eles migraram para São Paulo na década de 60. A minha mãe era empregada doméstica, o meu pai era zelador de prédio, os dois não tiveram formação, enfim, vinha de uma estrutura de falta de educação que replicava, né? Então, o avô era zelador, eram todos esses subserviços, né? Subempregos, enfim, os dois também eram, e ia caminhar para isso também. Então, eles chegaram em São Paulo na década de 60, eu nasci em São Paulo, na cidade de Osasco, na década de 70, morei em São Paulo até os 6 anos. A gente começou a ter problemas em casa, de discussão, de violência, Uhum. enfim. Minha mãe acabou indo embora, né? Então era eu e mais 2 irmãos. Eu era o menor, o mais novo. O Minha mãe menor. foi Uhum. isso, sim, o mais novo, o menor, com 5 anos eu tinha na época. Minha mãe acabou fugindo para Porto Alegre e aí em Porto Alegre a gente ficou cerca de 17 anos, mais ou menos. Lá ela começou um outro relacionamento. A gente passou a ter esse problema de violência doméstica em casa também, mas de uma forma muito grave, né? A minha mãe sempre apanhou muito, sempre foi muito espancada. A gente vivia isso dia e noite dentro de casa, com polícia, com vizinho, né? Enfim, era um clima Nossa, muito que difícil. ostensivo. A minha mãe, na tentativa de me dar um futuro diferente do que ser um zelador, ou ser um porteiro, enfim, e não desmerecendo o trabalho, mas ela queria que o filho tivesse uma outra formação. Ela conseguiu uma bolsa para mim numa escola particular. Uhum. Eu tive a oportunidade, fui o primeiro aluno bolsista de uma escola, tinha 400 alunos, primeiro bolsista, o primeiro negro, então eu parecia um extraterrestre dentro da escola. Isso Você falava, será que foi eu sou um extraterrestre? exatamente, eu tinha lá meus 8 anos, isso foi em 79, mais ou menos. E o que era para ser um up foi mais um desafio, porque era tudo diferente, as crianças não entendiam direito quem que eu era, eu não entendia direito o que que era aquilo, né? Enfim, eu fiquei lá até a 7ª série, fui reprovado, saí de lá, nunca mais voltei a estudar, né? Enfim, e aí depois eu acabei, depois com 20 e poucos anos, falei para minha mãe, falei, vou para São Paulo, eu tenho um sonho, Uhum. eu quero ser um redator publicitário, eu quero escrever para grandes revistas, grandes jornais, né? E, enfim, não tinha, Redator! não Eu tinha, quero não escrever tinha, para Playboy, não, brincadeira. é... páginas amarelas. Páginas amarelas. E aí, mas assim, né? Eu quero ser redator. O cara não tinha primeiro grau, né? Não sabia escrever direito, enfim. Pois Mas é, aí isso minha que eu mãe ia te falou: falar. mas o que você vai fazer lá, né? Qual que é o plano? Ah, não tenho plano, né? E peguei uma mochila, peguei uma grana, peguei um ônibus, 24 horas dentro do ônibus, enganando a fome com água, porque não tinha dinheiro. E cheguei em Nossa São senhora. Paulo, né? E aí eu queria, né? E deu tudo errado, imagina. Que se eu for... Os anúncios eram assim, né? Redator, né? Formado ou formando, né? Aí eu falava, ó, eu tenho 7ª série, deu cara, 7ª série do quê, amigo?
do primeiro grau. O cara Vem fala, cá, ó, você quer ser garoto, redator? não vai Tira rolar, esse né? cara daqui. Enfim, aí o que eu tinha planejado para dar errado deu errado, o que eu tinha planejado para dar certo deu errado também. Eu fui parar na Zona Leste, São Miguel Paulista, Uhum. e eu arranjei um bico lá de atendente de pizzaria. E aí eu comecei todo o meu. No passado chamava bico, né, Mel? Na nossa época, quando nós éramos jovens. Ah, o cara tá fazendo um bico, né? O cara tá fazendo um bico. Hoje não, né? O que que eu fazia? Job rotation. Eu tava num job rotation. Filho, nós somos todos cringe, né, que fala, nós somos É, e tudo aí geração antiga. era um freela, cara, não era atendente pizzaria. Eu era um customer service. E aí, Mel, teve todo um aprendizado nesses subempregos, né, cara? Que é um MBA, é um mestrado no atendimento ao consumidor, é um mestrado na velocidade, é um mestrado de você ler microexpressões faciais para saber o que a pessoa quer, é um mestrado para entender como é que está a economia, quantas pizzas vendem, não vendem, enfim, se aprende horrores, né, nessas coisas. Então, eu fui atendente de pizzaria, vendedor de convênio médico, vendedor de seguro funeral, vendedor de caixão, eu vendi muito CD em show, né? Então tinha um show no estádio do Morumbi, só para contrariar. E aí Só tá para rolando o show, só contrariar. para contrariar. Vendi CD Eles dois são de anos para os Uberlândia, de minha Uberlândia, terra, agora eu exatamente, fiquei, saquei. exatamente. Aham. Tudo mineirinho, tudo mineirinho. Né? Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, boto para quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Nananã, E aí, exatamente. E aí, durante o show, Hum, passava um vendedor de água. hum. Olha a água, olha a água, olha a água. Aí passava o vendedor de cerveja. Olha a breja, olha a breja, olha a breja. E aí passava eu. Olha o CD do Alexandre Pires, olha aqui o Alexandre Pires. E eu vendi muito, vendi para o Alexandre, Ele é gato até hoje, vendeu vendi muito. para Laura Pausini, vendi para todos os sertanejos, enfim, fiquei muito tempo. E foi assim, e eu fui indo, aprendendo, né, um monte de coisa, enfim. Nas épocas dos shows, no Olímpia e no Palace, os shows terminavam às 1 ou 2 da manhã, eu não tinha carro, eu Hum. vendia lá os CDs, terminava o show, não tinha como ir embora. Aí esvaziava lá a casa de shows, daí eu falava para o segurança, posso dormir aqui? Eu vou embora amanhã cedo? O cara, pode. Aí eu juntava umas cadeiras, assim, umas 6 cadeiras, deitava ali, dormia até outro dia, 6 da manhã, daí abria, aí eu pegava um busão, morava nessa época na zona norte de São Paulo, Palmas do Tremembé. Aí eu ia do Olímpia, na Lapa, até Nossa. as Palmas do Tremembé, levava quase 3 horas para chegar. Enfim, aí você vai aprendendo, né? E aí eu comecei a trabalhar como promotor de vendas. O promotor de vendas é a pessoa que demonstra produtos de empresas em lojas de varejo, né? Então você entra numa fast shop, numa Casas Bahia, num ponto frio, vai comprar um produto da Samsung, da LG, da Panasonic, da Nespresso, e aí tem lá uma pessoa Fundamental. uniformizada que te atende, né? Então eu comecei a trabalhar com isso para a IBM na época da Fenasoft, e aí eu falava bem, falava bastante, vendia bem, fui crescendo nessa área, até que acabei me tornando diretor de uma empresa nessa área em 2000, 2001, e em 2004 eu abri a minha agência, que é a 4 Marketing, que é uma agência de gestão de força de vendas, né, para empresas de bens de consumo. De Então, trade isso é um marketing. pouquinho aí da minha história, exatamente, de Esse trade foi seu marketing. primeiro negócio. Sim, foi o meu primeiro negócio. Foi em 2004 a 4 Marketing, que a gente faz isso, né? Tanto para o consumo, né? B2C, quanto para B2B também. Hoje tem vários gerentes de conta que atendem contas entre empresas, né? B2B, e são times da 4, times CLT4, que a gente faz o outsourcing, né? A terceirização para multinacionais nessa área de vendas, enfim, e aquisição de clientes. Aí, gente, vamos contratar o Giba aí. Não, brincadeira. O Giba, sabe, a gente estava falando sobre isso, né? Sua história é incrível. Esse projeto aqui, Vidas Criativas, do Pontescast, ele fala não de inovação, né, tecnologia, ele fala de história de vidas, né? Como as pessoas se reinventam, como elas superam os seus momentos, enfim.
E aí, me fizeram uma pergunta ontem muito interessante. Mel, o que que você acha para você ter essa vida fora da caixa ou vidas criativas, o que que você acha que a pessoa tem, né? E é muito do ativo, e eu não sei se você concorda comigo. Na minha opinião, é resiliência, porque eu acho que isso é fundamental, coragem, porque se não tem coragem, né, você não muda a tua vida, você jamais sairia lá de 24 horas de um busão, chegaria aqui em São Paulo. Então, eu acho que essas duas coisas, entre outras, né? Mas isso eu acho que são ativos muito importantes para falar de história de vidas e de história de cada um de nós. E aí, falando de ativos, você sempre fala que o maior ativo dos seus negócios são seus funcionários. Acho que você tem Sim, muito essa questão de sim, people, de pessoas. Acho sim. muito interessante como você coloca isso de uma maneira tão categórica. E a que você atribui esse posicionamento? Vamos lá. Antes de te responder isso, eu quero complementar o que você estava falando sobre resiliência e coragem. Quero colocar um terceiro item aqui, que está Hum, ligado à criatividade, e que no passado ele era mais complexo de ser explorado e hoje não, né? Então, sim, nem todo mundo que tem uma formação, que tem um plano de negócios e sabe fazer, tem resiliência, né? Vamos traduzir resiliência para o favelês. Resiliência, estômago de aço, exato, exato. coragem, né? Carcaça se fode Isso, ali para exatamente. aprender. É. É, E quando a gente traz para 2022, a gente está na era do dado, né? A era do dado, a era do conhecimento. A gente tem um conhecimento sem fim, disponível, de graça, instantâneo, né? Qual é o elemento que falta demais nas pessoas? Curiosidade. concordo, Para que curiosidade, concordo. Giba? Porque eu preciso criar um plano. Google. Eu preciso Exatamente. aprender a fazer um Canvas. YouTube. Eu preciso aprender a fazer uma leitura psicológica do raio que o parta. YouTube. De É isso. pinico, a bomba atômica, tem um vídeo de alguém explicando lá o negócio. Então, a gente está vivendo uma disponibilidade inédita de conhecimento gratuito e as pessoas eu não sei fazer. Eu não. Não, não, pô, é só acessar, cara. Né? Na década de 80 não tinha internet, né? Como é que eu era? Eu executava a minha curiosidade. Eu era uma banca de jornal, fazia cara de conteúdo, como que, tipo, sou um caroço, não vou comprar. E eu lia a revista. É isso. É isso. Leitura dinâmica, né? Eu lia a próxima, né? O cara falava, vai embora, garoto. Aí eu ia na outra banca. Aí eu E lia, olha, tá. Pô, cara, hoje você tem isso aí de graça no seu celular, né? Então eu acho que resiliência, coragem e curiosidade, né? Essas são as três eu coisas. concordo. E, Curiosidade. Oi, desculpa, pode falar. Te e cortei. aí, trazendo a resposta para sua pergunta, né? Da onde eu tirei essa minha conexão com as pessoas que trabalham comigo, com os funcionários, com os colaboradores, enfim. Eu, direto nas entrevistas e nas palestras, perguntam quem é a sua referência de líder, né? Qual o cara que é foda para você? Pá? Nenhum, não tem, não existe. Pô, e como é que formou? Formou pelo contrário, tive um monte de chefe Que você não cuzão, gostaria filho da de puta, zoado, burro, ignorante, ter tóxico, vontade de racista. matá-lo. E aí Exato. eu olhava e falava, porra, mano. Então o cara me dava um cascudo, né? O cara vinha e batia assim, falava assim, pô, seu pretinho, seu burro, faz isso aí que eu tô mandando, você nunca vai ser um cara inteligente como eu. Daí eu olhava assim pro cara e falava, puta, cara, nunca vou ser como esse cara. Aí vinha outro cara e falava, e aí, ô seu merda, você bateu a meta? Daí eu falava, pô, nunca vou ser como esse Esse é um cara aí. idiota, hein? Não É, tem que ser assim. exatamente. Eu E te aí entendo. chegava na segunda-feira, eu tava no busão, indo pro trampo, falava, puta, cara, que vou pra aquele lugar horrível, cara, que o cara me dá um monte de cascudo, que deprê. Então na segunda-feira já tava deprê, assim, vontade de vomitar, né? E aí, quando rolou o meu lance, eu falei, pô, cara, isso aqui vai ser, eu não sei a casa das pessoas como que é, mas aqui vai ser legal, né? Aqui, essas pessoas que vão me ajudar a crescer, eu não consigo crescer sozinho, né? Então sempre foi essa proposta do tipo, eu vou tratar a galera como eu gostaria de ser tratado, sem mimimi. 2004 não tinha inclusão, diversidade, Nada disso. nada Exato. disso, né? Eu fazia porque eu achava que era o certo a fazer, né? E os clientes até falavam: Nossa, você contratou a consultoria de Stanford para ter esse clima, essa cultura, né?
Não, cara, a cultura tá tratar as pessoas que nem pessoas, né, Exato. nem que nem um retardado, mas Como você também não gostaria de ter sido tratado no exa passado. exatamente, exatamente essa fita. Então é assim até hoje, né, eu sempre priorizei as pessoas, eu vivo em paz com isso, nunca a minha prioridade foi a grana, sempre foi uma consequência. Também E, acho. e todo mundo que me conhece, o contrato, os serviços dos meus negócios, tem bem claro assim que tipo pessoas é uma prioridade bastante grande assim nos meus negócios, né? Mas foi isso, sim, foi da curiosidade e de valores intrínsecos que acaba que você vem trazendo, né? Você pode ter experiências ruins, como eu tive da violência, você pode replicar a violência, ou você pode ter experiências ruins com violência e de repente você optar por não replicar aquilo, né? Então, como eu sofri essas coisas na minha casa e eu sabia, hoje, né, com dado, 56% dos lares brasileiros têm violência doméstica dentro de casa, né? Então eu falei, aqui na empresa, quando a pessoa chegar, vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser leve, então pelo menos as Vai ter 8 horas que elas têm que suporte. trabalhar. Isso, exatamente. Vai ter gentileza, não vai ter ignorância, ninguém vai gritar, enfim, né? Foi isso, Mel. Nossa, super legal. Eu concordo com você, né? Acho que a gente aprende muito com as nossas experiências, né? Então, isso é bem importante. Agora, Giba, porque daria para fazer um podcast de horas aqui com você, com a sua história. Eu queria fazer uma pergunta para você, até porque foi assim que eu quis me conectar com, né, via Sandrinha, pela Sandrinha contigo, que é você é apoiador de diversas ONGs, e eu tenho meus 2 projetos sociais também, que você sabe disso. Eu queria entender, isso é tudo em paralelo ao sucesso dos seus negócios, que é motherfucker sucesso com vários negócios. Eu queria entender como é que foi esse despertar para o lado social. Ah, foi muito legal, foi muito legal. Aconteceu o seguinte, em 2014, nas eleições para presidente, eu tinha, sei lá, uns 1.200 funcionários mais ou menos, CLT. E aí eu estava um pouco incomodado com os rumos da política, enfim, o que estava acontecendo no país naquela época. Naquela época? Ah, É, hoje não, né? Vamos continuar. Brincadeira. e aí eu falei, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E eu decidi me posicionar politicamente e apoiar um dos candidatos a presidente, né? E aí eu falei para mudei minha assinatura de e-mail, apoio o candidato tal, falei com os funcionários, comecei a falar com todo mundo. E começou esse barulho, né? Eu comecei a fazer um barulho toda hora postando e pá. E aí uma galera no Facebook na época estava iniciando os haters, né? Os caras me apelidaram que eu apoiava o PSDB. E aí Uhum, os caras me apelidaram de elite branca do Sudeste, né? sim. Eu, é, que sou Ah, filho de para, nordestino, negro para. e que era um semi-analfabeto, né? Enfim. E aí eu peguei e fiz uma Absurdo. publicação. Falei, desabafo da elite branca do Sudeste, né? Eu falei, ó, sou filho de nordestino, pá, só estudei até a sétima série, construí minhas coisas eu mesmo e Sou bababá, né? redator. Não, Enfim. brincadeira, foi só uma piada agora. É. E aí, cara, publiquei lá no Facebook, o negócio viralizou, enfim, deu uma super repercussão. E aí Ah, quero ver isso, vou ver se eu acho. Vai. é, algumas rádios assim chamaram para dar entrevista e pá, né? Enfim, e aí eu tava numa entrevista para uma rádio ao vivo, né? Um programa. Ah, estamos aqui com o Giba, pá. Ele que é elite branca do Sudeste vai contar pra gente hoje, pá. Eu falando, assim, contando a história. Aí a mulher falou assim: ah, passa aí o seu Facebook pra gente, né? E eu passei, falei: ah, o Facebook é Giba, né? Enfim. Aham. E aí, cara, com o celular na mão, assim, durante a entrevista, foi a primeira vez que eu tive essa coisa do híbrido, o analógico com o digital. Eu falando, quando eu olhei assim, a tela do celular, explodindo de pedido de amizade, né? Você tá brincando? Omnichannel, Claro, não? Já Omnichannel naquela época. total, Omnichannel, cara, o Omnichannel antes de existir o Omnichannel. O Feed Digital antes de existir o híbrido. E aí veio um monte assim de gente, né? Eu não parei para pensar que eu dei publicamente ali o meu Facebook, mas tudo bem. Um Não. dos caras, um dos caras falou: "Ô, cara, quero que você venha fazer uma palestra para mim". Aí eu falei: "Ah, cara, que palestra? Esse cara vai querer tentar me cobrar uma grana para dar uma palestra". Aí respondi, falei: "Não vou, não vou". Passou.
Cheguei em casa, falei, pô, né, pra minha esposa Lu, falei, Lu, você nem sabe. Dei uma entrevista hoje, bombou meu Facebook, um cara me chamou para palestrar, falou, e aí, você vai? Eu falei, não, já falei que não. Ela falou, por quê? Eu falei, amor, o que que eu vou falar da minha vida? Não tem nada para falar da minha vida. Não vou. Ela falou, não concordo. Eu acho que Olha, você tem para falar da sua vida, sim. Eu acho que você devia ir. Que você pode inspirar a vida de muita gente. Eu pensei, mandei mensagem pro cara, falei, cara, eu sou convite ainda aquele tá de lá que pé? aceito. É. O cara falou, tá, seu manezão, tá de pé. Falei, então eu vou. Posso falar o que eu quiser? O cara falou, pode. E aí, Ah, até este dia, que foi em outubro de 2015, só 3 pessoas sabiam das questões de violência doméstica e violência sexual da minha vida. Eu, minha esposa e minha psicóloga. Mas ninguém. Nunca falei desse assunto com ninguém. uhum. Não conseguia falar. É lógico, Muito, difícil. Super muito, entendo. muito privado, muito sensível, muito Claro. caro. Enfim, uma ferida enorme que você abre e não para de sangrar. E aí eu fui fazer a palestra e eu decidi falar, né? Tinham 1.500 pessoas no evento. Ali na E hora. Você não não, foi. não, planejei Tá. antes, planejei Ah, antes, planejou. planejei antes. Pô, Aham. agora eu vou Eu abrir minha vida. decidi que eu ia falar sobre uma história, minha história de superação, de empreendedorismo, os meus negócios, mas eu ia contar o que que aconteceu antes, né? Uhum. E aí neste dia eu contei tudo que eu passei, tudo que minha mãe passou num evento de empreendedorismo. Foi um choque, foi Nossa, uma eu imagino. catarse, assim, porque as pessoas, tipo, olhavam e falavam, cara, que esse cara tá falando aqui de violência sexual, eu vim aqui para falar de startup e equity e escalar e abundância, né? E o cara Claro, falando desse tema, né? exponencial. É, exatamente. Daí era um esquema TED Talks, 18 minutos, eu fiz, pá, a galera aplaudiu um monte, eu desci. Quando eu desci, tinha, sei lá, umas 30 ou 50 pessoas numa fila para falar comigo, né? Tirar foto, autógrafo, a maior parte mulher. E aí, cumprimentava, dava oi, tirava foto, dava autógrafo, enfim, agradecia, passava no Facebook, Instagram. Uma dessas pessoas me abraçou, chorando, e não largava mais. E ficou assim, abraçada, né? Abraçada. E ficou aquilo, eu olhava a fila cheia de gente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí deu uns 2 minutos assim, eu falei, gente, isso aqui tá estranho, né? Daí eu cutuquei a pessoa no ombro assim e falei, escuta, tem outras pessoas na fila, eu gostaria de poder atender as outras pessoas também. Aí essa mulher era uma senhora, Uhum. veio no meu ouvido e falou assim, garoto, você salvou a minha vida. Hoje eu vou denunciar o meu marido. E foi embora. E aquilo ali virou uma chave em mim. Virou uma chave. Ai, Giba, desculpa, sabe, eu tô até chorando, assim, tô super emocionada, porque acho que esse é o objetivo, né? Você inspirar com a sua história a vida de outras pessoas. A gente tem que fazer isso aqui, nessa vida, né? Para quem acredita ou não em outras, enfim, eu acho incrível. E ali veio o My Help. Vamos parar de chorar aqui, pessoal! Calma, calma, Quer calma, chorar calma. não, gente, isso aqui é para ser alegre. Terminei de falar com todo mundo, Hum, fui pro hotel, não dormi, eu varei essa madrugada toda, a noite toda, fui até 8 da manhã acordado, não dormi, enfim, depois eu fui tomar café, fui trabalhar. Durante a madrugada, eu fiquei processando tudo o que aconteceu, e aí rolou o seguinte raciocínio, né? Eu não posso mudar o que aconteceu na minha vida. Eu não posso ir lá atrás e alterar o meu pai, e alterar o meu padrasto, e alterar a sua história. os pontapés, os socos, as coisas que minha mãe passou. Eu não posso fazer isso, né? Eu posso entender, eu posso compreender, eu posso aceitar, e eu posso ver como que eu posso usar isso para ajudar outras pessoas, né? E aí caiu essa ficha. Falei, então, eu passei o que eu passei, mas eu posso fazer alguma coisa com isso, né? E aí eu entrei no Google e procurei lá 30 ONGs e mandei e-mail para as ONGs falando, ó, meu nome é fulano de tal, minha história é essa, parará, piriri, pororó, eu não quero dar dinheiro para vocês, eu quero dividir a minha história com outros garotos, eu era um garoto, né, pobre, de rua, enfim, e eu Tá. quero dividir com outros garotos que possam se inspirar nessa história aí para seguir suas vidas, né?
E aí algumas dessas ONGs me responderam, uma delas foi Gerando Falcões, em 2015, enfim. E Uhum. aí eu fui lá, enfim, comecei um trabalho e comecei a me envolver com essa história. E aí foi crescendo, uma ONG chamou a outra, que chamou a outra, que chamou a outra. Mas foi assim que aconteceu, tá? Era bem importante eu te explicar, porque foi um Lógico. momento bem relevante aí na minha vida, enfim. Mas é muito isso, né, Giba, assim, claro, com outras proporções, eu tenho uma história que eu não consegui ter filhos, não consegui engravidar e tentei milhares de vezes, e quando eu decidi abrir isso para as pessoas, tem muita gente que me procura da dor de não ser mãe. Claro, não estou comparando aqui as histórias, nem o peso disso, mas é muito que eu acho que a gente tem um papel da nossa vida, o que aconteceu na nossa vida, de disseminar e ajudar as outras pessoas. E eu acho que você tem esse viés, não só empreendedor, né, mas tem o empreendedorismo social. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu poderia ficar horas aqui. O My Helper, que você lançou no meio da pandemia. Vamos lá, Como é que vamos foi lá. esse caminho e a inspiração veio da sua dor? Se puder falar rapidinho Claro, sobre claro, isso, que eu posso acho falar que é sim. fantástico. Antes do Covid, a gente tinha aí, sei lá, um universo de mais ou menos 1.000 pessoas, atendendo mais de 5.000 lojas no Brasil inteiro, nos 27 estados. E quando chegou o Covid, automaticamente essas lojas fecharam. Então, os nossos funcionários, eles trabalham dentro de uma loja, né? Então, é um funcionário de uma multinacional que Uhum, trabalha dentro de um varejista de uma cidade no país. Com a loja fechada, a função dessa pessoa é atender o consumidor, demonstrar um produto, né? Com a loja fechada, esse trabalho não pode acontecer, né? Então, a gente ficou numa pressão enorme, todas as lojas fechadas, todos esses promotores de venda, demonstradores em casa, não era possível fazer um trabalho home office, porque o trabalho é executado dentro de uma loja, e a gente ficou no desespero, né? Clientes pedindo para a gente demitir pessoas, clientes questionando se iam pagar porque o serviço não estava sendo entregue, do nosso lado eu vendo a minha empresa derretendo assim ao vivo, falando, cara, minha empresa vai falir, o que né? que eu Como? faço? Né? O que eu faço? E era uma coisa que você fica impotente, porque se é uma crise econômica, se é uma crise de marketing, se é uma crise de vendas, você desenha planos, mas com o Claro. Covid você vai fazer o quê? Se não pode ir para a rua, né? E aí a gente ficou nisso, numa vibe bem de insegurança e de incerteza, batendo cabeça, até que em uma das madrugadas das nossas longas conversas aqui entre os sócios, a gente falou, pô, não tem um Zoom, né, que o pessoal usa para fazer reunião, será que a gente não conseguiria fazer um Zoom para a gente? E aí qual é a ideia, né? Imagina que você entra no site da Calunga, você precisa comprar materiais para escritório, e aí você precisa de uma ajuda, normalmente você usa o chat, né? A gente Uhum. pensou, pô, o consumidor poderia clicar no botão, em vez de teclar, abre uma câmera e o nosso promotor que está lá no Rio Grande do Norte, na casa dele, atende o cliente por vídeo, né? Então a gente teve essa ideia, não sabia se era Muito legal. possível, não sabia se existia, foi atrás e aí eu acho que foi em 8 semanas, 2 meses, a gente desenvolveu a ideia, levou um piloto para a HP, que foi a primeira empresa no Brasil que colocou isso para funcionar, eles aprovaram e a gente começou a trabalhar. E aí, no final da história, né, permitiu que de casa os nossos promotores atendessem consumidores que estavam comprando online, né, comprando em e-commerce. Então, isso foi o que aconteceu durante o Covid, a empresa cresceu, graças a Deus, está indo bem, e tiveram desdobramentos. Então, por exemplo, hoje você está numa loja, a loja Americanas, por exemplo, que tem um número reduzido de funcionários, 4 funcionários por loja, né? E aí você viu um secador de cabelo, um celular, e você quer mais informações sobre esse produto. Então, do lado do produto tem um QR Code, Uhum. você escaneia o QR Code com o seu celular e automaticamente aparece um funcionário nosso por vídeo e fala: Olá, dona Melissa, tudo bem? Posso lhe ajudar? E aí você tira suas dúvidas como se a pessoa estivesse ali do seu lado, Gente, que só que por vídeo. demais! Isso é Isso, muito exatamente. legal. Então a gente levou o on para dentro do off, né? Pra Então dentro do off. você está off numa loja, vendo um produto, você clica no QR Code e aí você vai para o on e você é atendido de qualquer lugar do Brasil por uma das nossas pessoas, né? E a gente está finalizando aí para trazer também agora, vai ter esse mesmo serviço em Libras, né? A gente tem 10 milhões de pessoas com algum nível de surdez no Brasil hoje. Muitas dessas pessoas usam Libras para se comunicar. Não dá para usar Libras no telefone, não dá para usar Libras em texto, enfim. Então, a nossa solução de vídeo permite incluir
né? A comunidade surda são 10 milhões de pessoas, então o surdo ele está num site da CVC, ou ele está num site de um aeroporto, ou ele está Sim, no site claro. de um shopping, e ele precisa de um atendimento, ele clica na tela, do outro lado aparece uma pessoa falante em Libras, e aí atende esse surdo e, né, dá toda assistência para ele. Então, agora aí, acredito que até julho, a gente coloca a solução Que no mercado legal. para ter esse atendimento em Libras também. Então, é muito louco, porque você vê que teve uma diversidade, daí a gente foi atrás de uma solução para curar nossa dor, a solução para nossa dor virou um produto, e aí a conexão com o social, com o terceiro setor, acabou tendo essa prisma, não só do lucro, né, mas o prisma de como é que você ajuda o todo, e aí gerou essa solução aí de atendimento em Libras, tá? Ela vai ser feita por um parceiro nosso, a empresa chama Iguality, tá? De tipo igualitário, né? É uma Iguality, e aí vai ser atendimento em Libras por vídeo. Muito legal. Você vê, né, pontes e conexões que a gente fala muito, né? Você já se associou a outras empresas, isso já abre todo o seu leque, tem a ver com o que a gente falou de ser autêntico, de coragem, de resiliência. Giba, eu sou assim sua fã. Vou usar esse seu produto principalmente na cozinha, porque eu não sei nem fritar um ovo, acho que vai me ajudar bastante para saber como comprar uma frigideira, mas isso é um detalhe que a gente conversa depois. Ô, Giba, eu queria muito ficar horas aqui contigo, mas eu tenho uma pergunta. Fica à Quanto a vontade. você, senhor Giba, que sonhos te movem hoje para fechar aqui o nosso podcast, já que você é um eterno sonhador e concretiza, obviamente, tudo também. Tem muitos sonhos ainda para realizar, né? Muitos mesmo, enfim, mas hoje o sonho grande ele é uma escola de empreendedorismo com uma linguagem acessível, com uma linguagem sem termos técnicos, sem outros idiomas, sem firula, uma escola que mostra o como fazer, não a teoria, né? E a ideia é ter isso num tripé, né? Online, porque você democratiza, chega para todo mundo. Claro. Físico, porque eu preciso desse contato, então tem um lugar que é um misto de escola com coworking, com café, né? Enfim, você vai lá. E o mobile, que é uma combosa, né? Que aí de tempos em tempos ela vai estar nas comunidades fazendo atendimento para a pessoa da comunidade que quer abrir uma carroça de cachorro quente, quer abrir um costureiro, quer ser um pet walker, enfim, então paro lá com a combosa, né? Enfim, e distribuo umas senhas e atendo as pessoas. Então acumulei muito conhecimento, né? Desenvolvi novas formas de aprender e tenho uma vontade enorme de compartilhar isso, né? Então esse é o grande sonho aí desta próxima década, 50 a 60. Que demais. Eu com certeza vou precisar, você me orientando no meu novo projeto de crianças de abrigo, que tem a ver com isso, mas a gente conversa depois. Giba, quando você vier para São Paulo, eu quero muito te conhecer. Eu queria muito te agradecer. Fã Tamo número junto. 1, tenho muito que aprender e aprendi muito com a sua história. De verdade, eu acho que esse é o nosso papel, disseminar, né, as nossas histórias, as vidas criativas, para que todo mundo possa aprender um pouquinho e replicar dentro da sua realidade. Eu acho que Sim, esse é o sim, lindo, né? Esse é o concordo com você, meu. Obrigado pelo convite, foi um prazer aqui participar. Quando você quiser fazer novas sessões dessas que eu chamo lado B, né? Tem histórias incríveis para contar que as pessoas não sabem, então eu posso contar períodos terríveis que eu tinha tentando fazer as coisas funcionarem e eu fazer xixi nas calças, na frente do cliente, dentro do olha, carro. Tem histórias que eu levava o cliente para almoçar e não tinha dinheiro, daí deixava o RG com o gerente do restaurante para vir pagar depois. Ia para a praia de madrugada porque o carro estava com busca e apreensão. Então, quando você quiser fazer um lado B, vamos estou fazer. dentro para fazer o lado B, porque temos que desmistificar as coisas. Todo mundo é normal, todo mundo tem os seus perrengues, né? E as pessoas têm vergonha de contar. Eu não tenho, eu adoro contar os perrengues. E aí, quando você quiser, você me chama e a gente volta para contar só Opa, do se lado B. quero. Só do lado B. Quero super. Giba, um beijo grande. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Super te obrigado, Mel. agradeço, viu? Super te Obrigado. agradeço. Parabéns Beijão. pelo programa. Um beijo grande. Obrigada mesmo. Peraí, Giba, agora fica aí, cara. Não sai daí.
sai daí não.